Oi, gente, hoje é sexta-feira, dia de Filosofia Popular, e o Filosofia Popular de hoje vai fazer mais uma reflexão sobre Game of Thrones, agora que mais tempo passou, eu fui ler sobre isso, e aí quero fazer uma reflexão sobre o personagem de Daenerys Targaryen, sobre temas que Game of Thrones trata, e na verdade uma reflexão sobre a série de uma forma geral. E uma das coisas mais interessantes da série, que tem a ver com totalitarismo, autoritarismo de forma geral também, e maniqueísmo, que tem a ver, que ajuda a gente a compreender parte das reações das pessoas. Então vamos lá. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem especialistas no Sessão Diálogos e o Filosofia Popular nas sextas-feiras falando de filmes, seriados, quadrinhos, videogames e muito mais. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e considere apoiar a gente. Vamos lá. Bem, uma primeira pergunta que eu faço a vocês, que vocês façam, eu peço que vocês realizem essa pergunta para vocês mesmos. Qual é a ideologia ou a filosofia da família Targaryen? A família de Daenerys. A família que criou ela e que colocou essa ideologia na cabeça dela. E essa ideologia, é importante perceber, fez ela acreditar, em grande medida, que ela tinha um destino a cumprir em ser, enfim, a monarca absoluta, não só de todo o Westeros, mas do mundo inteiro. Né? Qual era essa ideologia? O que é que essa ideologia tinha de específico? Bem, uma das coisas que essa ideologia tinha de específico era ancestralidade superior, ou seja, os Targaryens seriam superiores porque eles tinham parentesco com os dragões. Isso faria deles automaticamente superior aos outros seres humanos. Eles seriam melhores do que os outros. Eles teriam uma moralidade superior à dos outros. Eles saberiam, melhor do que os outros, o que é o certo e o que é errado. E, aliás, os episódios finais de Game of Thrones reforçaram muito isso. Quando ela diz para Jon Snow, você sabe o que é o certo. Ela está dizendo isso não porque ele é uma boa pessoa, mas porque ele também é um Targaryen, como ela. Então, por ser Targaryen, saberia o que é o certo. E Jon Snow responde, eu não sei, porque a criação foi mais forte do que o sangue, e ele, na verdade, é muito mais um Stark do que um Targaryen. Ele é Targaryen de sangue, como é Stark de sangue também, porque a mãe dele era Lyanna Stark, mas ele é muito mais Stark de criação, porque foi com a ideologia e a filosofia dos Starks que ele se desenvolveu, que ele cresceu e que ele se tornou um homem. Ele se torna um homem, fundamentalmente, como um Stark, não como um Targaryen. E acreditar na ancestralidade superior, acreditar no sangue puro, fez os Targaryen criarem uma grande exceção nos Sete Reinos. E qual é essa exceção? É acreditar que eles poderiam realizar incestos para manter o sangue puro. Ou seja, isso fica claro. Enquanto Jaime Lannister e Cersei Lannister tiveram que sempre esconder terrivelmente o seu incesto, porque ele era assim condenado, vale lembrar que a Cersei foi responsabilizada fundamentalmente pelo incesto, não é? E que seria uma coisa, inclusive vista como um crime pelas religiões de Westeros, e era mal visto em toda Westeros. Os Targaryen eram diferentes. Os Targaryen podiam realizar incesto. Os Targaryen, logo, eles eram vistos como diferentes, fundamentalmente pela sua ancestralidade, pelo sangue puro, e seriam superiores aos outros povos. Isso lembra alguém? Alguma ideologia da nossa história? É fundamentalmente nazista. Mas o problema é que não para aí. Não para aí. Na quarta temporada, enquanto caminhada pela estrada de Meereen, Daenerys encontra 163 crianças escravizadas crucificadas. Em retaliação, ela decidiu crucificar 163 mestres. Só que ao realizar a condenação, a rainha não levou em conta a singularidade dos indivíduos. Muitos deles poderiam ser não só inocentes, num termo meio complexo de usar, mas contrários à própria escravidão. Ou seja, não só contrários a esse ato brutal, mas contrários à própria escravidão. E, na verdade, num episódio posterior, a gente encontra um jovem que diz que o pai dele era abolicionista e que não deveria ter sido crucificado.
Mas Daenerys não crucificou 163 mestres porque eles eram criminosos, porque eles foram julgados, porque se descobriu que eles eram de fato pessoas muito, muito ruins. Gente que matou, gente que estuprou, ou gente que realizou a crucificação daquelas crianças. Não. Ela responsabilizou os mestres por serem os mestres, por serem de uma classe ou de uma característica diferente das outras classes e que por estarem naquela posição deveriam ser condenados apenas por serem aquilo, sem examinar seus casos particulares. Bem, quem foi ao longo da história que considerou uma categoria dentro de uma sociedade como condenável em si, intrinsecamente? Novamente, os nazistas, que consideraram que os judeus... Repara, os judeus concentravam boa parte da riqueza da Alemanha, mas existiam os judeus pobres, judeus de classe média, mas os alemães consideraram, não, o problema é os judeus. São os judeus. Os judeus são o problema da nossa sociedade. Essa é uma visão nazista e ela reproduziu aqui nessa atitude. E vamos seguir. Quando ela mata várias pessoas, e aí eu não vou pegar os casos específicos, porque são muitos. Quando ela mata, por exemplo, Randyll Tarly e Deacon Tarly. Vamos pegar só esse caso para vocês pensarem. Ela diz que está sendo benevolente, que está oferecendo a escolha. Você pode dobrar o joelho e me seguir e dizer, a partir de agora, você me aceita como um governante absoluto e você vai me obedecer em qualquer ordem que eu dê, ou você morre. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Qual é o nome que a gente dá a líderes que oferecem esse tipo de escolha para as pessoas? A escolha de ou você me obedece sem nunca me questionar, ou você vai estar morto. Agora, eu vou te matar. Agora, você vai ser trucidado. A gente dá o nome de líderes autoritários, ditadores, tiranos, líderes totalitários. E ao longo da história, sempre foram essas lideranças que ofereceram essa falsa escolha. Dizer que você está oferecendo uma escolha de ou me seguir cegamente ou você está morto é uma falsa escolha. Obviamente é uma falsa escolha. Existem muitas outras possibilidades de lidar com pessoas derrotadas no campo de batalha. Você poderia prendê-los e dizer, olha, você lutou contra mim, eu não confio em você, mas você agora é um prisioneiro de guerra. Mas que merece respeito e tal, não vou te desrespeitar. Existe um tipo de honra, especialmente na atitude do filho, do Deacon Tarly, que resolve morrer ao lado do pai. Mas isso não move nem por um segundo Daenerys. E esse exemplo é bom porque o Randyll Tarly é um homem ruim. E o fato dele ter alguma coisa ruim faz na cabeça da gente a gente racionalizar a morte dele. E qual é a coisa ruim que existe no pensamento do Randyll Tarly? Ele é preconceituoso com os Dothraki. Ele é meio racista. Ou até racista mesmo. Ele é um cara racista. Ele é um cara que condena a relação do filho dele com uma pessoa do povo selvagem. Típico dos racistas. E isso é feito no seriado, é muito hábil no seriado. Porque aí cria uma justificativa moral pra gente dizer, ele é só um racista, que morra mesmo. Fogo nele, dragão, queima. Mas se você parar pra pensar, será que você defenderia de fato a morte de todo mundo que tem um pensamento que você acha repugnante? Vamos matar todos os racistas, todos os homofóbicos, pegar ele, botar uma linha em paredão, matar todo mundo? Claro que não. Claro que pessoas minimamente democráticas, pessoas minimamente com consideração pelos direitos dos seres humanos, vão condenar o pensamento, dizer, o pensamento deles, os racistas, homofóbicos, é horrível. Mas não vão querer a morte deles. Não vão aceitar que eles sejam sumariamente assassinados, trucidados. E o que o seriado fez com a gente, quando a gente estava assistindo, foi explorar
os nossos piores impulsos. A gente odeia tanto certas pessoas, a gente estava tão incomodado pelo racismo do Randall Tarly, que quando Daenerys matou o Randall Tarly, e ele era um pai abusivo com o filho dele, Sam, que a gente, é pai abusivo, é racista, pode morrer. Foi isso que o seriado fez a gente pensar. Isso o seriado fez a gente pensar em várias das atitudes da Daenerys. Daenerys massacrou determinadas pessoas. Aquele comerciante com quem ela negociou o dragão era um cara preconceituoso com as mulheres, era machista. Era um machista terrível. Era um negociante trambiqueiro. E isso foi motivo suficiente, e apoiava a escravidão, estava dentro de um sistema escravista. Esses elementos foram suficientes para Daenerys mentir para ele, e depois que conseguiu o que queria, matar todos eles. Quando você combate uma opressão, muitas vezes você, e eu concordo com essa ideia, de que se você está combatendo um governante que tem poder absoluto, e você não tem como negociar com ele. Então, em determinadas circunstâncias bem específicas, para se defender ou para combater um governo tirânico, como os dos Kizares, faz sentido a violência. Eu sou um pacifista, mas acho que em determinadas circunstâncias específicas não tem jeito. Mas o tempo todo Daenerys mata, manda matar, e só porque são pessoas que têm alguns aspectos que a gente não gosta e que são questionáveis moralmente, a gente vai aceitando massacre em cima de massacre. E a justificativa dela sempre é da sua superioridade moral. Da sua superioridade moral. Então, na verdade, o que o seriado fez, e foi absolutamente brilhante, foi fazer a gente simpatizar com um personagem que tinha uma ideologia nazista, semelhante ao nazismo, não há muita diferença. É a superioridade da raça dela, dos Targaryen, e os nazistas falavam de superioridade da raça ariana. Inclusive, eles fizeram ela ficar meio parecida com os arianos, que era de propósito, para ser uma pista. O Viserys também é meio parecido, então a coisa da raça pura, sangue puro. E eles fizeram ela realizar atitudes genocidas. E dar pistas o tempo todo pra gente. Mas também mostraram um lado bom, que ela é capaz de amar, que ela é capaz de ter sentimentos positivos, que ela é capaz de ter objetivos bons. E sabe por que eles fizeram isso? Porque eles quiseram mostrar pra gente que a realidade não é bons e maus tão simplesmente. Não se exprime no maniqueísmo que nós queremos impor à realidade. Os seres humanos olham para a realidade e querem dizer, não, fulano tem toda a maldade. O outro fulano tem toda a bondade. E não é assim. E não é assim. Com raras exceções. Mas o próprio seriado coloca personagens como Ramsay Bolton para dizer, existem sim os Ramsay Bolton do mundo. Existem aqueles Hitler, Stalin do mundo. Ou seja, gente que é essencialmente muito ruim. Muito ruim. Quase não tem nenhum tipo de característica que o redima. Eles existem. Mas existem também aquelas pessoas que têm características que aparentemente os redimem, mas que têm características muito ruins em sua ideologia ou algo que eles defendem, que pode levar eles a atitudes absolutamente tirânicas. Um dos elementos centrais da Daenerys é a defesa de um absolutismo monárquico sem nenhum tipo de negociação. E é muito interessante como ela escuta os conselheiros do ponto de vista da tática, mas não escuta os conselheiros em nenhum momento em relação ao projeto. E isso é interessantíssimo para mim, porque ela está disposta a ter a maior qualidade de opiniões e maior diversidade de opiniões quando se refere a como atingir um objetivo. Porque ela tem consciência de que ela não tem todas as respostas.
Então, em relação com a melhor estratégia. Mas, em relação ao que deve ser obtido, que é o poder para ela e como o poder deve ser exercido por ela, ela tem o que a gente chamaria de clareza moral absoluta. Ou seja, ela não negocia nem um centímetro. É um poder completamente totalitário. E as raízes para isso existiam ao longo de toda a série. E por isso que eu disse naquele meu vídeo que eu achei absolutamente brilhante o seriado. Por quê? Porque ele fez um exame não só na trajetória dos personagens. Ou seja, não foi só Tyrion ou Jon Snow que se iludiram com Daenerys. Fomos muitos de nós. Fomos muitos de nós que não quisemos ver que o seriado mostrava pra gente, olha, ela acredita ter uma moralidade superior por ser uma Targaryen. Não, mas ela também é capaz de amar e tal, e vamos contemporizar aí. Olha, ela trucidou 163 pessoas e não se preocupou em saber se eles eram culpados ou não. Muitos deles, inclusive, provavelmente não só eram inocentes, como muitos deles lutavam contra a escravidão. E mesmo assim ela mandou matar. Não estava nem aí. Tratou como os nazistas trataram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Aí eles, não, mas foi um excesso, ela estava traumatizada porque ela viu crianças crucificadas. Repara, a gente sempre vai... o Randall Tarly e Deacon Tarly, não, mas ele era racista e não quis se dobrar a ela, morre mesmo. E aí a gente vai justificando. Gente, se vocês pararem para pensar quanta justificativa rolou, de quantas mortes que poderiam ter um outro caminho, que poderia ter sido outra forma de solução, vocês vão perceber o quão brilhante foi o seriado. E por isso que quando ela tem aquela virada, que muita gente achou, não, foi completamente não merecida, não tem nada a ver com o personagem que eu acreditava. Aí é o que eu digo, você não estava prestando muita atenção. Porque quando ela estava caminhando para aquela virada, antes dos sinos tocarem, antes dos sinos tocarem, para mim foi antes, eu olhei não para Daenerys, mas para a minha própria memória de Daenerys. E eu comecei a olhar para tudo que eu pensei e dizer, André, você foi muito generoso com ela, porque ela é bonita, porque você gostava dela, porque ela estava lutando contra gente que aparentemente era pior do que ela, e aí você justificava atitudes e atrocidades. Mas aquelas atitudes, aquelas atrocidades e aquela crença, aquela filosofia de se achar superior por ser de uma determinada família e acreditar que deveria ter todo o poder e buscar e ter essa obsessão pelo poder, isso daí leva a um caminho muito ruim. E por isso, não é que a 8ª temporada não colocou a transição muito completa. Não houve transição. Ela sempre foi assim. E na verdade o caminho dela foi tornando ela cada vez mais assim. Então, você pode pegar desde a 1ª temporada até a 8ª. E a transição dela não acontece na 8ª temporada. Ela acontece em todas as temporadas. Você vai percebendo que ela vai se tornando cada vez mais uma líder autoritária com ambições totalitárias. Isso é absolutamente evidente para mim. Agora, não é desde o início. E o fato deles terem conseguido me iludir por um bom tempo e fazer essa justificativa e relativização por um bom tempo é um grande sinal de brilhantismo por parte dos roteiristas e da equipe. E foi muito melhor que eles não tivessem feito, de certa forma, foi muito melhor que eles não tivessem feito uma longa temporada mostrando ela gradativamente aderindo a isso. Porque aí ia ficar parecendo que foi só agora que ela mudou. E, na verdade, o fundamental de perceber é que ela sempre foi aquilo dali. Que o que levou ela a decidir matar todas aquelas pessoas foi dizer, olha, esse pessoal resolveu ficar do lado do Cersei, resolveu ficar com proteção com ela, eu perdi um monte de gente, né, ela pensando, sou superior a esse pessoal,
E esse pessoal ainda escolheu ela em vez de me escolher. Eles não vão me amar, então vão me temer. E a única forma de temer, de todo mundo no mundo começar a ter medo, já que eu não vou ter amor, é se eu matar esse pessoal todo. Porque se eu poupar, muitos vão tramar contra mim, como Varys tramou contra mim. Então, esse é o raciocínio dela. E ela, por se achar superior, por achar que os outros não têm opção a não ser aceitar o que ela acha que é melhor para eles, ela fez isso. É uma crítica ao autoritarismo e ao totalitarismo brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de dar um like, compartilhar e divulgar e considerar apoiar a gente no Apoia-se. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.